A paz de Cristo, povo de Deus, vencedores e vencedoras. Que o nosso Pai Celestial nos ilumine, que Deus nos dê muita paz, que Deus venha trazer o refrigério para nossas almas, em nome de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso propósito de espiritualidade, de desenvolvimento da fé cristã, a jornada com Cristo. Estamos a cada dia mais aprofundando a nossa consciência no Evangelho, nos fortalecendo cada vez mais. Nós estamos nesse mundo em uma guerra espiritual, em uma batalha espiritual. É por isso que devemos orar, buscar a Deus, clamar, porque os dias são maus, os dias são penosos, são pesados, mas aquele que se refugia, aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ou debaixo da sombra do Onipotente, descansará, encontrará o refrigério, encontrará o descanso, a paz. O próprio Cristo disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Se é o seu caso, se você está cansado, sobrecarregado, venha para Cristo e você encontrará o alívio, a paz ao seu coração. Amém? Estamos em guerra e precisamos lutar, precisamos batalhar, orar, buscar a Deus, precisamos confiar nas promessas de Deus, porque quem confia nas promessas de Deus jamais pensa em desistir, jamais pensa em abandonar o barco. Você não pode abandonar o barco, você precisa seguir em frente, remando dia após dia. Jesus é o capitão e nós estamos nesse barco para remar, para trabalhar, para batalhar pela fé em nosso capitão Jesus Cristo. Ele garante a nossa vitória. Amém? Deus seja louvado. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus e depois eu farei a oração pela sua família, a oração pela sua vida matrimonial, pelos seus filhos, pelos seus netos, em nome de Jesus. Veja bem, Deus te deu inteligência e capacidade de superação. Sim, Deus te criou com essa inteligência, com essa capacidade de superar os obstáculos, de superar as tribulações, os obstáculos da vida. Deus te deu talentos natos, talentos naturais, e você foi criado para a glória dele. Você não foi criado para ser um derrotado. Você foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para ser um Zé Ninguém, como diz o ditado popular, a linguagem popular. Você não foi criado para ser um Zé Ninguém, um derrotado. Você foi criado para ser mais que vencedor. Mas para você desenvolver todo o seu potencial, você precisa de Deus, você precisa depender de Deus. Para você ser uma pessoa independente, vitoriosa, você precisa depender totalmente de Deus. E assim você vai desenvolver suas capacidades naturais e sobrenaturais. Deus nos deu capacidades naturais, inteligência, percepção, visão, audição, amém? Nos deu cérebro, coordenação motora, tudo isso. E também Deus nos deu capacidade sobrenatural, a profecia, a revelação, amém? O dom da fé, o dom da cura. E essas são as capacidades dadas pelo Espírito Santo para o crente, para aquele que é cristão, para aquele que ora, para aquele que busca a Deus verdadeiramente. Então, você precisa entender
que você existe por um propósito determinado por Deus. E você é mais capaz do que você possa imaginar. Você tem uma capacidade incrível de superar barreiras, obstáculos, vencer problemas, vencer traumas, decepções, traições. Você tem uma capacidade incrível que você nem imagina. E quem te dá essa capacidade é Deus. Quando Deus criou o homem, Deus deu para o homem autoridade e poder. Deus deu para o homem a capacidade de governar, de administrar, de dominar sobre a criação e de ser o gestor de sua própria vida. Veja só o que diz aqui o texto. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Deus estava conversando com o Filho, estava conversando com o Espírito Santo. A Santíssima Trindade estava criando o céu, criando a terra, criando o homem à sua imagem e semelhança, criando o universo. Então havia uma interação entre a Santíssima Trindade, entre as pessoas da divindade celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele ou governe ele. Veja que o homem foi criado para ser um governante. Jesus é o soberano governante e nós, homens, também somos governantes. Você, pai de família, você é o governante da sua casa. Você, mãe, é a governante doméstica do seu lar. Amém? Você é empresário, você é autoridade civil, militar, política. Você é um governante. E você, meu caro irmão e irmã, deve ser o governante, o gestor da sua própria vida. Se todo mundo cuidasse de suas próprias vidas, não haveria problema na sociedade. Existem problemas porque as pessoas não querem assumir responsabilidades. As pessoas não querem assumir compromisso. As pessoas não querem administrar suas próprias vidas. Principalmente aquelas que só ficam ligadas na vida alheia, que só ficam falando da vida alheia e não cuidam de suas próprias vidas. Essas é que não querem administrar suas próprias vidas. E Deus não criou ninguém para ser fofoqueiro, para ser bisbilhoteiro, para ficar preocupado com a vida alheia. Se fosse preocupar, então ore, ajude a quem precisa realmente, mas não ande bisbilhotando a vida de ninguém, mas aprenda a administrar a sua própria vida, a cuidar da sua própria vida, a cuidar do seu casamento, se você é casado, a cuidar da sua família, da sua casa, do seu trabalho, seu emprego, sua empresa, seus funcionários. Aprenda a administrar, a gerenciar a sua própria vida. Entende? Deus te criou para ser um governante, um administrador do seu próprio tempo, da sua própria vida. Deus não te criou para ser cauda, mas para ser cabeça. É a cabeça que deve administrar todo o corpo. É por isso que a cabeça fica em cima e não embaixo. Amém? Então veja só. Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida,
e o homem tornou-se alma vivente. Aleluia. O homem tornou-se alma vivente. Versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Então você vê que Deus já deu para o homem ali responsabilidades. Responsabilidades essas que muitas pessoas não querem assumir. E é por isso que tem gente que está afundada em problemas, porque não sabem administrar suas próprias vidas, não sabem gerenciar suas próprias vidas. E Deus criou o homem para ser um gerente, um gestor, um administrador. Deus criou o homem para trabalhar. Veja que Deus foi criando o homem e já foi colocando ele aonde? No jardim do Éden, para que o homem pudesse cultivar, para que o homem pudesse regar, para que o homem pudesse cuidar do jardim. Deus criou o homem para ser um trabalhador, um arquiteto, um gestor, um governante, um administrador, uma pessoa bem-sucedida, de sucesso, de vitórias, de conquistas. E em Cristo Jesus é isso que somos, mais que vencedores. Amém? Você está compreendendo? Então, Deus, quando criou o homem, colocou ele aonde? No jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o homem recebeu essa missão de ser o gestor da sua própria vida. Eu quero que você digite aí nos comentários: Deus me deu a missão de ser o gestor da minha própria vida. E isso envolve sua família também. Você é o gestor da sua casa, do seu lar. Então declare comigo: Deus me deu a missão de ser o gestor da minha própria vida. Deus me deu a missão de ser o gestor da minha própria vida. Então faça isso. Administre a sua própria vida. Deus te dá sabedoria, te dá visão, te dá coragem, te dá o trabalho. Trabalho não é maldição. Trabalho é bênção. Tem gente que acha que trabalho é maldição, negativo, é bênção. O trabalho dignifica o ser humano. O trabalho é uma dádiva de Deus. Amém? Veja que Deus colocou o homem para trabalhar no jardim antes da queda. Antes do homem cair em tentação, o homem já tinha ali a responsabilidade de cuidar do jardim, de cultivar. A primeira profissão de toda a criação foi agricultor ou lavrador. O primeiro homem foi lavrador. Ele cultivava a terra, ele guardava o jardim. Essa foi a primeira profissão, lavrador ou agricultor. Amém? Depois veio a profissão da pesca, a caça. Amém? Ferreiro, arquiteto, pedreiro, construtor, mestre de obras e por aí vai. O homem foi criado para trabalhar, para construir, para evoluir. Amém? O trabalho não é maldição. Tem gente que acha que o trabalho é maldição. Tem gente que acha que o homem passou a trabalhar depois da queda. Não, o homem já trabalhava antes da queda. Eu já vi pessoas reclamando: por que Adão teve que cair em tentação? Porque graças a ele a gente tem que trabalhar, levantar todo dia de manhã e trabalhar. Oh, bendito Adão, ele que é o culpado. Tem gente que fala assim como se o trabalho fosse uma maldição. Não, o trabalho é bênção de Deus. Agora, se você não tem prazer no trabalho que você tem, mude de trabalho. Invista em você mesmo, estude, se aperfeiçoe, busque conhecimentos técnicos, profissionais e procure trabalhar naquilo que você gosta. Amém? Mas todo trabalho é digno e bom. Agora, para você trabalhar, entendeu? Com prazer, tem que fazer o que gosta. Então procure descobrir o que realmente você gosta, o que realmente você quer fazer na vida.
e seja o gestor da sua própria vida. Entregar a minha vida ao governo de Cristo não significa deixar a minha vida toda para Deus fazer e eu não fazer nada. É Deus que tem que fazer tudo em minha vida. Eu só tenho que ficar de braço cruzado, porque é Deus que me governa. Não é bem assim. Deus me governa, administra a minha vida através das capacidades que Ele me dá. Da sabedoria, da visão, inteligência, raciocínio lógico, amém? Sensibilidade, amor, fé, bondade. Deus me dá as ferramentas que eu preciso para administrar minha própria vida. Tem que haver um sinergismo. Deus governa sobre tudo e eu governo aquilo que Deus me dá para governar. Por exemplo, eu tenho uma família, Deus me deu essa família para eu cuidar dela, gerenciar, administrar, preservar. Deus deu para Adão o jardim do Éden. Adão tinha que guardar o jardim, cultivar, trabalhar. Então, seja o gestor da sua própria vida. Assuma a responsabilidade que Deus te deu. Amém? Seja homem, seja mulher de Deus. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, nesse momento de oração, eu te agradeço por esta reflexão, por essa palavra. Muito obrigado por ter falado com cada um de nós. Eu peço perdão pelos nossos pecados e eu te peço, meu Pai, salva a nossa família. Abençoe a família dessa pessoa que ora comigo. Abençoe a vida matrimonial, a vida sentimental. Abençoe os filhos e netos desta pessoa. Abençoe, Pai, os filhos e netos, que sejam libertos, que sejam transformados, que sejam regenerados para a honra e glória do Senhor. Ó Deus Altíssimo, ouça, meu Pai, o nosso clamor. Atenda, meu Pai, a nossa súplica. Manifesta o teu poder, Senhor, e faça aquilo que o homem não pode fazer. Só o Senhor, que é o Deus que cura, salva e liberta. Ó, meu Deus, abençoe a vida dessa pessoa em todas as áreas, principalmente na área espiritual e familiar. E que essa pessoa seja gestora, administradora de sua própria vida, que ela venha assumir a responsabilidade que o Senhor deu para ela, que ela venha cumprir a missão de gerenciar sua própria vida. Abençoe abundantemente essa pessoa, dê visão para ela, sabedoria, inteligência espiritual e emocional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa aí o like, compartilha, inscreva-se no canal. E dê glória somente a Deus.